Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula de Lei de Execuções Penais. Vamos debater hoje sobre os deveres e os direitos do preso, né, conforme, obviamente, a Lei de Execuções Penais. Vamos começar hoje às 15 horas, iremos até às 18. Teremos alguns exercícios de fixação da matéria, para vocês verem aí que não é bicho de sete cabeças, né? E que vocês podem tranquilamente aí fazerem uma boa prova do DPEM, ok? Então, aula número 5, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, dos deveres, dos direitos e da disciplina. Dos deveres. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, ou seja, ao seu estado de preso, submeter-se às normas de execução da pena. Então, aqui, nos deveres do condenado, né, na definição, na significação dos deveres do condenado, houve então somente uma repetição, né, do artigo 1º da LEP, né, que cumpre ao preso, né, ao preso provisório, ao condenado, tá? Cumprir os deveres da sentença, né, do juiz natural, do juiz do processo, os deveres da execução da pena, do juiz da execução penal, né, e sua reintegração harmônica à sociedade, tá? E submeter-se, obviamente, às normas da execução da pena. Da onde vêm as normas da execução da pena? Vem, obviamente, da Lei de Execuções Penais, né? Quem chegou agora foi o André. Então, André, nós estamos falando dos deveres, né, do condenado. O PowerPoint já está no Google Sala de Aula. Baixe aí, por favor. Vamos tratar hoje dos deveres, dos direitos e, se der tempo, da disciplina do condenado, né? Iniciamos às 15, vamos até às 18, tá? E um assunto muito importante para a prova dos senhores e das senhoras. E estamos dizendo aqui que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado de preso, submeter-se às normas de execução da pena, né? Já de outras aulas, vocês sabem que o cidadão, quando vai preso, ele somente perde a sua liberdade e os seus direitos políticos, ok? Eu sempre apanho desse negócio aqui, mas uma hora dá certo, beleza? Vamos lá. Então, nós temos um rol, né, de deveres dos presos na Lei de Execuções Penais, né? Eu já iluminei no PowerPoint de vocês os mais importantes. Os mais importantes não quer dizer que os demais não caiam. Então, qual é o ideal de estudo? É essa primeira passada e que vocês revisem essa matéria, que é a mais importante do concurso, 3 vezes, ok? É importante, tá? Então, durante a semana, vocês vão estudando suas outras matérias para a prova, que são tão importantes quanto, mas deem uma atenção especial, né? Deem uma lida, assistam a aula de novo, tirem dúvidas no WhatsApp, tá? Para que vocês possam, né, lograr êxito aí nas questões. Então, são deveres dos presos: comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Então, é óbvio, né, pessoal, né, ter disciplina
é essencial, né, o próprio título da seção, dos deveres, dos direitos e da disciplina, e cumprimento fiel da sentença, como nós já vimos, está no próprio artigo 1º da LEP, né? Cumprimento fiel da sentença. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Tá? Eu grifei esse aí de vermelho, que nós vamos ver mais adiante, lá para o artigo 111, né? Nós vamos ver que a desobediência a esse dever do preso constitui uma falta grave, tá? Então, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Obediência e respeito, tá? Tá grifado de vermelho. Se não foi no PowerPoint, grifem aí. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Tem que haver ali uma relação harmônica dentro da prisão, né? Eles têm seu próprio... Ok, André? Copiei a mensagem. Eles têm seu próprio maneira de se tratar ali na prisão, né? Dentro do cárcere, um chama o outro de ladrão, né? Independente do crime cometido. Porém, cabe ao policial penal, né, não entrar nessa seara, porque o preso, vamos ver mais adiante, tem direito a ser chamado pelo seu nome, tá ok? Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, né? É um dever do preso se opor, né, a esses movimentos, tanto individuais quanto coletivos, né, de indisciplina, de subversão, ou seja, de não acatamento das ordens, né, tanto do diretor do estabelecimento prisional, quanto dos policiais penais, né, quanto mesmo do próprio juiz da execução penal. É dever do preso também a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, né? Então, esse inciso 5 aqui também constitui falta grave caso seja descumprido, tá ok? Então, ele é de suma importância. A grife aí de vermelho, se eu já não tiver grifado. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, né? A manutenção ali, o asseio do próprio estabelecimento prisional, né, é dever do preso, tá? Submissão à sanção disciplinar imposta, né? O preso comete ali um ato de indisciplina, né? É aberto um processo administrativo disciplinar para o preso, né? PAD, PAD, como queiram chamar, né? Ao final é emitido um relatório para o juiz da vara de execuções penais, que vai julgar, através do relatório do diretor do estabelecimento prisional, se o preso cometeu ou não uma falta, né? E caso ele tenha cometido a falta, tem-se as próprias sanções disciplinares, né, no âmbito prisional. Então ele, obviamente, o preso tem que se submeter à sanção disciplinar imposta. Indenização à vítima ou aos seus sucessores.
Hoje nós sabemos, né, que do próprio direito processual penal, né, o juiz do processo, o juiz natural, né, ele pode, na mesma sentença que condenou o réu, já condená-lo também à indenização pelos danos causados pelo cometimento do crime, ok? Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho, né? Então essa historinha que contam aí para a mídia que o preso é sustentado pelo Estado, né? Em tese deveria ser uma falácia, um sofisma, né? Deveria ser uma história falsa, né? Porque tem na lei de execuções penais desde 1984 que o preso deve indenizar o Estado quando possível das despesas realizadas com a sua manutenção dentro do cárcere, mediante desconto proporcional da remuneração do seu trabalho exercido. Por isso que eu falo para vocês, né, para na hora da execução da prova, na hora de estudar, né, para a prova de policial penal, seja estadual, seja federal, vocês têm que abdicar do senso comum, né? Vocês têm que se basear tão exclusivamente na LEP, né? Devido aos deveres, né, e direitos, obviamente, que o preso tem. Não adianta achar que o preso não tem que ter direito a nada. Beleza, é um pensamento particular seu. Porém, a lei de execuções penais garante os direitos. O preso recebe auxílio prisão, ele não tem que pagar nada ao Estado. Mentira, né? Ele tem que pagar mediante sua possibilidade, né, com um desconto proporcional ao seu trabalho realizado ali dentro do cárcere, ok? Então, como importantes, muito importantes, eu grifei aí o inciso 2 e o inciso 5, né? Ainda, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Pessoal, é obrigação do preso sua higiene pessoal e o asseio da cela que se encontra preso, né? Já me deparei com situações de outros presos reclamando que um determinado preso X estava já há 3 dias sem tomar banho, né? Então não é assim, né? É um dever dele promover a sua higienização. Conservação dos objetos de uso pessoal, né? Óbvio que não se pode estar entrando objetos toda hora dentro do cárcere, né? Tem que passar por uma revista, por uma busca, né? Então o preso ele tem que conservar ali seus objetos de cunho pessoal. E aqui o legislador trouxe uma figura que vocês vão ver durante toda a lei de execuções penais, né? Eu acredito que ele fez isso, né, como em outras partes do direito, que é para reforçar o entendimento do estudante, do leitor, daquela necessidade. Então aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nos deveres do preso. É óbvio, o próprio artigo 2º da Lei de Execuções Penais é o fundamento legal que amarra, né, que o preso provisório ele é submetido à Lei de Execuções Penais. Mas nós vemos no bojo de toda a Lei de Execuções Penais, quase seus 200 e poucos artigos aí, sempre repetindo-se a figurinha aí do preso provisório, ok? Aí eu coloquei aqui, né? Gravem que esse dispositivo
é aplicado aos presos provisórios, né? Tem que sempre estar martelando na cabeça de vocês. E que os incisos 2 e 5, como eu já adiantei, se violados geram falta grave. Aqui sim é importante. Vamos voltar neles. Dos deveres do preso, inciso 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, né? O não cumprimento desse inciso gera falta grave. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. O não cumprimento desse inciso gera falta grave. Ok, pessoal? Isso tem que estar na massa. Dos deveres dos presos, inciso 2 e 5, o não cumprimento gera falta grave. Dá um cafezinho aqui para a morfina não me pegar. É café mesmo, viu, Thalita? Não é outra coisa não. Thalita que sempre vem aí com a água misteriosa. Tá. Vamos lá. Encerramos os deveres, né? Vamos entrar nos direitos do preso. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Pessoal, como eu já havia dito, o cidadão, quando vai preso, ele perde o direito à liberdade, né? E os seus direitos políticos, né? O direito à sua incolumidade física, o direito a ninguém, né, macular, violentar fisicamente o preso, ele permanece. Então impõe-se a todas as autoridades, né, no caso de vocês, futuros policiais penais, o respeito à integridade física e moral dos condenados. Grifem aí, né? Esse eu não grifei não. Respeito à integridade física e moral dos condenados, né? E dos demais presos provisórios. Então grifem aí, respeito à integridade física e moral dos condenados é imposto a todas as autoridades, né? Então aquela historinha lá que vocês veem em filme, né, do preso sendo humilhado, achincalhado, agredido, né, não existe. Pelo menos não deveria existir, né? Então são direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário. Então aqui em Rondônia você não vê, mais precisamente aqui em Porto Velho, né? Você não vê muito, mas os presos eles têm que ter um uniforme, tá? Esse uniforme obviamente é cedido pelo Estado. E direito a uma alimentação suficiente, né? Então, no mínimo ali, café da manhã, né, almoço e janta, né, é oferecido pelo Estado, ok? No caso de vocês, do Departamento Penitenciário, né, Nacional, né, Federal, obviamente essa alimentação é fornecida por quem, pessoal? Pela União, né, pessoal? Pela União, né? Você sabe que os entes federados, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Vocês, se não aprenderam ainda, vão aprender lá no direito constitucional. Então,
atribuição do trabalho e sua remuneração. Trabalho exercido pelos presos, né, ele tem direito ali a uma remuneração. E relembrando, essa remuneração nunca pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Questão essa recorrente em provas, né? A remuneração pelo trabalho prestado pelo preso nunca pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Nós já vimos também, são direitos do preso, a constituição de um pecúlio, né? de uma caderneta de poupança ali com o que sobra, né, da remuneração do preso, né, para que seja devolvido a ele ao final do cumprimento de sua pena. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, né? Nós vimos também que, né, os presos nunca, o horário de trabalho dos presos, segundo a LEP, não pode ser inferior a 6, nem superior a 8 horas, né, com descanso nos domingos e feriados. Não é isso, pessoal? Todo preso tem direito a 2 horas de banho de sol diário, né? Nesse horário de banho de sol, eles podem, se o presídio tiver, né, uma academia de musculação, pode jogar um futebol, né? Enfim, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Ok? Por exemplo, né, esse policial penal que chegou preso agora, né, a maioria dos servidores públicos ali, né, são concurseiros, né, eles estão no emprego ali e estão ali estudando para ter um emprego melhor, né. Então, óbvio que esse policial penal vai poder ter acesso ali à biblioteca do presídio, né, para poder exercer ali uma atividade intelectual, né, uma musculação, né, para poder se manter ali bem até o dia da sua saída, né. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, né? Nós já vimos todas essas assistências aí pormenorizadamente. Aí temos aquele processinho mnemônico, né, que nós falamos. Qual é o processo? RJ é massa, né? R de assistência religiosa, J de assistência jurídica, E de assistência educacional, MA de assistência material, S de assistência à saúde, né? O outro S de assistência social, ok? E eu falei para vocês também do acréscimo de mais um E, né? Que todas essas assistências, elas estendem-se ao isso mesmo, vi vocês falando aí, ao egresso, né? Vocês pensaram, né? Só não falaram. Pessoal, isso tem que estar na massa. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, né? Não pode expor os presos, né, a constrangimento, tá? Entrevista pessoal e reservada com o advogado, né? Isso aí é um direito do preso e também é uma prerrogativa, né, do advogado. Está lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
10, né? Importante pra caramba. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, né? É a chamada visita social, né? Existem dois tipos de visitas, né, pessoal? São eles: visita íntima e a visita pessoal. E a visita social. Visita íntima e a visita social, tá? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, né? No presídio que eu trabalho, a visita era de dia de quarta e dia de domingo, tá? Agora só é dia de domingo, porque nós temos um quantitativo muito baixo aí de presos, totalizando 22 somente, graças a Deus, né? Chamamento nominal. Lembra que eu falei para vocês que entre eles próprios, né, eles se chamam pelo linguajar de ladrão, né? E aí, ladrão, tá? Mas o chamamento do policial penal para com o preso é um direito do preso, tá? É um chamamento nominal. Repetir aqui, né? Chamamento nominal 2 vezes no slide. Consertem aí. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena, tá? Então, pessoal, igualdade de tratamento, né? Obviamente, para os presos que se comportem da mesma maneira, porque existem as sanções disciplinares para aqueles presos ali que descumprem os seus deveres, né? Então, no mais, o mesmo preso vai ter direito ao banho de sol que o outro preso tem, né? A frequentar a academia de musculação, né? A jogar seu futebol, né? Poxa, professor, tem tudo isso na cadeia? É para ter, né, pessoal? É para ter, porque lembrem-se que a última parte do artigo 1º da LEP trata da reintegração harmônica do preso à sociedade, tá? E como vai haver reintegração do preso à sociedade se o ambiente não for propício, né? Essa é a discussão aí, né, de grandes nomes aí que estudam as prisões, né? Audiência especial com o diretor do estabelecimento, né? Então, o preso tem direito, né, mediante requerimento prévio, a ter uma audiência, a conversar com o diretor do estabelecimento prisional, ok? Então, o diretor, né, tem o dever de receber o preso. O preso tem o direito, né, de solicitar uma audiência especial com o diretor do estabelecimento prisional. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Então temos os direitos do preso. Aí o preso tem, por exemplo, o direito de peticionar, né? Escrever ali no papel sua razão de pedir, né? E solicitar que encaminhe-se ao juiz da vara de execuções penais, por exemplo. Okay? Esse é um direito do preso. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência
escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, né? Então não quer dizer que o preso está lá preso, ele não vai ter, né, contato com o mundo exterior. Ele tem, através da visitação social, através da visita íntima, né, por meio de correspondência escrita, por meio da leitura, ou outros meios de informação, né? A lei aqui deixa ampla, um caráter genérico, né? O preso tem direito, por exemplo, a uma ligação telefônica por semana, ou seja, outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. O preso tem direito também a atestado de pena a cumprir, ou seja, do que resta, do quantum que resta da sua pena, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Grifem aí, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, esse atestado de pena, quem emite é o juiz da vara de execuções penais. Não confundir com a certidão, anote aí, não confundir com a certidão carcerária, cuja emissão é de responsabilidade / competência do diretor do estabelecimento prisional. Ok? Então, atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Aqui eu botei, né? Importante pra caramba! Caramba! Quase sai coisa errada. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Pessoal, pegadinha de prova. Onde for juiz da execução, eles colocam diretor. Onde é diretor, eles colocam juiz da execução. Então vamos voltar lá. Incisos 5, direitos do preso. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Inciso 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Então, pessoal, incisos 5, 10 e 15 são a suspensão ou a restrição desses direitos, são de responsabilidade do diretor do estabelecimento prisional. Isso aí tem que ser decorado, pessoal. Suspensão ou restrição de direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 dos direitos do preso são de responsabilidade do diretor do estabelecimento. O descumprimento dos incisos 2 e 5 dos deveres do preso constituem falta grave. Isso tem que estar decorado. Sem sombra de dúvidas, embora seja importante a leitura integral
dos direitos, a suspensão ou restrição de direitos por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional é o dispositivo com maior incidência em prova. Vejam bem, né? Incisos 5, 10 e 15. As provas tentam confundir que é o juiz que restringe esses direitos, quando na verdade é o diretor, tá? Então, vários autores concurseiros aqui eu peguei para elaborar um material e não só sou eu que falo, eles mesmos falam que as provas tentam, eu grifei até de azul, as provas tentam confundir que é o juiz que restringe esses direitos, quando na verdade é o diretor, ok? Além disso, eles procuram fazer o que? Para confundir vocês. Eles misturam os incisos dos direitos restringíveis. Quais são os direitos restringíveis, pessoal? Estão previstos os incisos 5, 10 e 15 dos direitos do preso. Distribuição proporcional do tempo para trabalho, descanso e recreação. Visita social, né? Mais famoso em provas. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação. Então, esses direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 da Lei de Execuções Penais, dos direitos do preso, podem ser suspensos ou restritos pelo diretor do estabelecimento prisional. Tá ok, pessoal? Aqui agora um suquinho de caju da minha terra, né? Para molhar o bico. Temos aqui a jurisprudência do STJ, né? Nesse nosso estudo da Lei de Execuções Penais, com jurisprudência, súmulas vinculantes do STF, né? E súmulas do STJ. O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada de liberdade o direito a um tratamento humano e à assistência familiar, né? Princípio da humanidade e da pena. E não prevê nenhuma hipótese de perda definitiva do direito de visita. Assim, a negativa da revisão do cancelamento do registro de visitante está em descompasso com a proibição constitucional de penalidade de caráter perpétuo. O que é que o STJ quis dizer aqui, pessoal? Por mais que o diretor do estabelecimento prisional suspenda a visitação dos familiares, cônjuge, companheiro, né? Essa suspensão, ela não pode ter caráter perpétuo, né? Ela tem que ter ali um tempo razoável, ok? Para que o preso sinta o efeito educativo da sanção disciplinar, né? Poxa, podia estar vendo minha esposa aqui esse final de semana, não estou vendo porque eu aloprei e tá, né? Ok, pessoal? Então o preso tem que entender que ele está lá dentro cumprindo sua pena, perdeu seus direitos políticos e não pode dar uma de cachorro louco, não. Ele tem que cumprir com as leis, com as normas, regulamentos, né, da prisão. Ok? Na hipótese, é ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o preso de estabelecer contato com seu genitor, por suprimir o direito previsto no artigo 41, inciso 10 da LEP. Porquanto o 41, inciso 10 da LEP, nós já vimos, é o direito de visitação, né, pessoal? Porquanto
tem-se por caracterizado o excesso de prazo da medida, que deve subsistir por prazo razoável a implementação de sua finalidade. Qual a finalidade de uma sanção disciplinar dessa de proibição de visitação? É que o preso ele entenda que estão me chamando no presídio aqui, pessoal. Só 5 minutinhos eu volto. Mas só finalizando aqui, que o preso ele entenda que ele tem que cumprir com seus deveres dentro do cárcere. Se ele não cumprir com seus deveres, eles podem perder os seus direitos, né? Podem ter a suspensão ou restrição dos seus direitos, quer queira pelo juiz da execução penal ou pelo diretor do estabelecimento prisional. Quais são os direitos perdidos, né? De competência do diretor do estabelecimento prisional, né? Aqueles previstos nos incisos 5, 10 e 15 da LEP, né? Que nós já vimos, que são visitação social, né? O direito a ter o tempo dividido, né? Entre o trabalho, o estudo, o descanso e a recreação, e o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação. Só um minuto aqui, pessoal, já volto. Vou voltar a gravar aqui. Beleza. Então, muita atenção em toda a lei de execuções penais, tá? Quanto à suspensão ou restrição de direitos por parte do diretor do estabelecimento prisional e por parte do juiz da execução penal. Vocês têm que diferenciar, né, quem tem competência para suspender ou restringir quais e tais direitos. Tá ok? Continuando aqui na jurisprudência do STJ, até mesmo os casos de homologação de faltas graves, fuga, subversão da disciplina, né, ou de condenações definitivas, existe nos regimentos penitenciários ou no artigo 94 do CP a possibilidade de reabilitação. É que ele quer dizer aqui, né? Que não existe, né, uma pena de caráter perpétuo e nem que essa ou sanção disciplinar ou
sanção penal, né? Condenações definitivas, elas devem macular, né? Devem estar presentes para o resto da sua vida. Aí citam aqui, que vocês vão aprender no direito penal, o artigo 94 do Código Penal, que trata da possibilidade de reabilitação, né? A reabilitação assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, tá ok? Ou seja, depois de 2 anos, tem uma regrinha lá no Código Penal, vocês vão aprender com o professor de Direito Penal, se já não aprenderam, né? Que após 2 anos, né, você pode impedir que outras pessoas tenham acesso aos seus registros e ao seu processo de condenação. E aí vem o princípio, né, da temporariedade. Toda pena, seja ela sanção disciplinar ou sanção penal, deve atender ao caráter de temporariedade. Toda pena deve atender ao caráter de temporariedade. Beleza? Como é que é feita a homologação de uma falta grave, pessoal? Né? O preso, né, ele subverte a disciplina dentro da cadeia. Abre-se um processo administrativo disciplinar. O diretor tem a competência para relatar, né, após investigação, materialização da investigação, um caderno apuratório chamado processo administrativo disciplinar. O diretor faz um relatório indicando a falta grave. Desse relatório, ele remete ao juiz da vara de execuções penais, para que o juiz da vara de execuções penais homologue ou não, ou seja, diga que realmente houve a falta grave ou que não houve a falta grave por parte do apenado, reeducando, ressocializando, enfim. Beleza, pessoal? Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber o disposto nos direitos do preso, né? Vocês sabem, né, que o preso provisório, por força do artigo 2º da Lei de Execuções Penais, é atingido pela Lei de Execuções Penais, né? E o submetido à medida de segurança, né, alguns artigos da Lei de Execuções Penais vão ser aplicados a ele. Sempre que for aplicado, vai estar descrito na norma, né? Quem é o submetido à medida de segurança? É aquele que lá do Código Penal que cometeu um crime, porém na hora do julgamento vê-se que ou ele é doente mental ou ele é deficiente mental retardado, né? É o nome, né, que o direito dá para esses dois, né? Então, na hora da sentença, então não vai ser uma sentença condenatória, ele vai ser, na verdade, ele vai ter uma absolvição imprópria. Isso vocês vão estudar lá no direito penal. Ele vai ter uma absolvição imprópria. Por quê? Porque o segurado, aquele que é submetido à medida de segurança, né, ele não comete crime, né, porque ele não tem, né, ou ele é doente mental, ou ele tem um desenvolvimento mental retardado. Então ele é incapaz, né, de entender o caráter ilícito do fato que ele cometeu, beleza? Mas, né, ou submetido a tratamento ambulatorial, né, ou estando no manicômio judiciário, né, ele tem os seus direitos preservados. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado.
ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Pessoal, eu falei para vocês o que, né? Que é garantida a assistência à saúde dentro do presídio, beleza? É garantida a assistência à saúde. Porém, o preso pode ter plano de saúde e, ao invés da assistência à saúde do Estado, ele pode querer ser submetido à sua própria assistência à saúde. Nada obsta. Óbvio que isso gera alguns problemas para o juiz da vara de execuções penais. Por exemplo, aquele médico particular que atesta que o seu cliente é incapaz, né, tem a saúde tão debilitada que tem que cumprir sua pena em prisão domiciliar dentro de casa. Aí vem um médico perito do Estado e diz: não, ele está bonzinho, ele tem que cumprir sua pena na cadeia. Quando há esse impasse desses dois médicos, um particular e um do Estado, quem resolve essa lide é o juiz da vara de execuções penais. Ok? As divergências entre o médico oficial, que é o médico do Estado, e o médico particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Ok? Agora chegamos na partezinha que eu gosto, né? Uma partezinha de questões. Vamos fazer aí algumas questões. Vou botar no Google Sala de Aula, vou dispor as questões no Google Sala de Aula. Enquanto vocês respondem as questões, né? Eu vou ali no banheiro rapidinho, botar as questões no Google Sala de Aula. Então vamos lá, primeira questão. Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 2016. Para ser promotor de justiça, vejam só. Um dos direitos consagrados aos presos pela Lei nº 7.210 de 84 é o de manter contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. A mesma lei, todavia, confere ao diretor do estabelecimento a suspensão ou restrição desse direito, desde que o faça mediante ato motivado. Então julguem se está certa ou errada essa afirmativa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Vou botar para gravar aqui. É o que eu falei para vocês, né, sobre a primeira questão e sobre toda a lei de execuções penais. O examinador, né, ele vai tentar confundir vocês justamente com essa situação do juiz da execução e do diretor do estabelecimento prisional, né? Existem várias correntes, né, no estudo da lei de execuções penais, que não vai cair para vocês isso, não cai, tá? Mas é uma forma de explicar, onde dizem que
A execução penal é competência do juiz da vara de execuções penais, uma corrente fala. Outra corrente fala que a execução penal não é judicial, ou seja, é administrativa, é de competência do diretor do estabelecimento prisional. E a corrente majoritária adotada no Brasil é que a execução penal tem competência mista, ou seja, ora tem competência judicial, ora tem competência administrativa, mas isso não cai para vocês. O que cai? O examinador, ele vai tentar confundir vocês justamente nessa competência mista. Ou seja, uma situação que é a atribuição do juiz da vara de execuções penais. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ler ali, ó, o examinador pode colocar aqui que é do diretor, então vou prestar mais atenção. Marca um xizinho ali do lado, entendeu? Ou até escreve do lado mesmo. O examinador pode dizer aqui que é do diretor. E assim vocês vão, né, pegando a experiência, como diz lá na minha terra, a cancha da prova, beleza? Vamos para a segunda questão. Hoje eu estou falando um pernambuquês arrastado, menino. Hoje não sei o que é saudade da minha terra, né? Tá saindo um pernambuquês completo hoje. Mas vamos lá para a segunda questão. São deveres do condenado previstos na Lei nº 7.210 de 84. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Submissão à sanção disciplinar imposta. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Então eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para que vocês possam responder. Beleza, respondam aí, pessoal. Vamos lá. O André e a Thalita responderam certo. A Thalita ainda fundamentou o artigo 39 da LEP. Letra da lei, né, Thalita? E o Rivelino colocou que estava errado e depois apagou, Rivelino. Não pode não, Rivelino. Errar faz parte, pô. A hora de errar é essa aqui, entendeu? Pra gente poder corrigir, tá? Eu, para passar no curso de formação de oficiais da polícia, eu fiz 5 concursos. Para passar para sargento do exército, eu fiz 3 concursos. O único concurso que eu passei direto foi para Centran aqui em Rondônia, né? Esse eu passei direto, foi o único, tá? Então, pessoal, o erro, ele faz parte desse processo aí de maturação, né, do concurseiro, tá? O concurseiro, ele faz concurso até passar. Ele não faz para passar. Uma hora ele vai passar. Não tem pra onde correr. Vamos lá. Pessoal, aqui é letra da lei, né? São deveres do preso. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão da ordem ou da disciplina. Submissão à sanção disciplinar imposta, indenização à vítima ou aos seus sucessores, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção,
mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Então, isso aqui é letra da lei, né?